todos! Na aula de hoje, vamos falar das características gerais dos 5 reinos de seres vivos existentes na natureza. Primeiramente, podemos falar de biodiversidade, que nada mais é que a variedade de seres vivos que habitam num determinado local. E esse local pode ser um monte de coisas, dentre elas um bioma ou um ecossistema, com todas as suas relações entre os seres vivos e também a relação entre o ser vivo e o meio ambiente em que ele habita. Possuímos 5 reinos de seres vivos, no geral, né? No geral, possuímos 5 reinos de seres vivos. O reino Monera, protista, fungi, vegetal e animal. Todos eles possuem uma característica em comum. Eles são formados por célula, sendo então a célula considerada a unidade básica da vida. O primeiro reino que a gente vai estudar é o reino Monera. O reino Monera, ele reúne os seres vivos procariontes e unicelulares, ou seja, os seres vivos formados por células que não têm carioteca, ou seja, não tem a separação do material genético com o citoplasma, e seres vivos formados por uma única célula. Como representantes do reino Monera, podemos citar as bactérias, que são seres heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, e as cianobactérias, ou também conhecidas como algas azuis, que são seres vivos autotróficos, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento. As bactérias, elas possuem uma grande variedade de formas, como a gente pode ver aqui nessa figura. Possuem a forma de cocos, que são pequenas bolinhas. Possuem a forma de vibriões, que parecem vírgulas. Possuem a forma de bacilos, são alongadas, são células alongadas, e possuem a forma de espirilos, parecem um espiralzinho mesmo. Essas formas, elas podem se agrupar formando diferentes formatos, como os diplococos, que é a reunião de 2 cocos, streptococos é a reunião de uma cadeia linear de cocos, estafilococos, que forma cocos amontoados em forma de cacho de uva. Além disso, as bactérias também podem apresentar estruturas de locomoção, como os flagelos, são as bactérias flageladas. As cianobactérias também apresentam diversas formas, formatos e mecanismos de ligação entre elas. Agora, falando do reino protista, esse reino tem como os representantes características como os seres eucariontes. Como representantes desse reino estão os protozoários, as algas unicelulares e as algas pluricelulares. Os protozoários são heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento. Os protozoários são classificados em 4 principais grupos. Estão aqui, os flagelados, que são protozoários que possuem flagelos para locomoção. Os ciliados, que são protozoários que possuem cílios para locomoção ao redor da célula. São pequenos pelinhos que possibilitam a locomoção dessa célula. Os rizópodes, que apresentam pseudópodes para a locomoção. A gente tem aqui um exemplo da ameba, que ela prolonga a membrana da célula para que a célula consiga se locomover. E os esporozoários, que não apresentam forma de locomoção alguma. As algas unicelulares, como o nome já diz, são formadas por uma única célula e são seres autotróficos. Também possuem uma variedade grande de formatos
Como exemplo, a gente pode falar dos dinoflagelados. Esse aqui é um exemplo de dinoflagelado. Os dinoflagelados, eles são responsáveis pelo fenômeno de maré vermelha, que é a liberação de uma toxina por essas células que fazem com que a água fique vermelha. Essa toxina, esse aumento, né, da quantidade de dinoflagelados, o aumento exacerbado, o aumento muito grande de dinoflagelados na água, ele está relacionado ao grande aporte, ao grande lançamento de material orgânico, principalmente vindo de esgoto. Então, nessas condições, os dinoflagelados se reproduzem muito rapidamente, liberando uma toxina que faz com que a água fique avermelhada. E essa toxina é tóxica. As algas pluricelulares, como o nome já diz, são formadas por muitas células. Conseguimos ver essas algas pluricelulares a olho nu. São seres autotróficos, realizam fotossíntese. Elas são divididas em 3 grupos. As algas verdes, também conhecidas como alface do mar, as algas vermelhas e as algas pardas ou algas marrons. Passamos agora para o reino fungi. O reino fungi é constituído por seres vivos eucariontes, ou seja, possuem carioteca circulando o material genético e separando o material genético do citoplasma, e são seres vivos heterotróficos. Só lembrando que o único reino que possui seres vivos procariontes é o reino Monera, certo? Então, o reino fungi, ele apresenta 3 principais representantes. As leveduras, que são os fungos unicelulares. As leveduras, aqui é um exemplo, né, de uma levedura, uma foto de microscopia de uma levedura. E um exemplo de utilização das leveduras no nosso dia a dia é para a produção de cerveja, por exemplo. Uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae é usada para a produção de cerveja e para a produção de pão por meio do fermento. Sabe o fermento biológico? Então, o fermento biológico é formado por levedura. Os fungos filamentosos, eles são pluricelulares. Essa aqui é uma estrutura geral de um fungo filamentoso. Quando a gente vê o pão mofado, não fica aquela mancha escurinha no pão? Então, aquilo ali se chama bolor de pão. O bolor de pão nada mais é do que o crescimento ali de um fungo filamentoso. Normalmente isso acontece, né? Eles têm características, aspecto acetinado, tem aspecto mesmo de um algodão, parece um algodão, pode ser colorido, pode ser branco. A gente consegue ver isso no geral em alimentos que ficam muito tempo na geladeira. Aí forma aquela película em cima como se fosse um algodão mesmo. E isso aqui é a estrutura geral de um fungo filamentoso. A gente tem aqui as hifas, que é cada linhazinha dessa. O conjunto de hifas forma o micélio. E aqui no chapeuzinho são as estruturas reprodutoras, ou seja, são os esporos do fungo. Isso daqui possui uma fase assexuada, ou seja, não há troca de material genético entre 2 gametas diferentes, um masculino e um feminino. Porém, quando acontece no ambiente onde esse fungo filamentoso está, alguma situação de aversão, né, alguma situação ambiental indesejada para o fungo, ele começa a se reproduzir de forma sexuada. E uma consequência disso, essa reprodução sexuada, né, ela é uma estratégia de defesa do fungo filamentoso. E aí, como consequência dessa reprodução sexuada, a gente tem a formação de cogumelos, que é o representante do reino fungi observável a olho nu. A gente consegue ver um cogumelo, né? O cogumelo, então, gente, ele nada mais é do que o resultado da reprodução sexuada do fungo. E essa reprodução, ela se iniciou para proteger o fungo, por exemplo, de uma chuva muito forte. Ele estando
na forma de fungo filamentoso, ele facilmente seria carregado para o fundo do solo pela água da chuva. Para que isso seja evitado, esse fungo filamentoso começa a se reproduzir de forma sexuada, formando então um cogumelo. O cogumelo, então, por ser uma estrutura macroscópica, ele consegue se fixar no solo e impedir que o fungo seja arrastado para o fundo. No reino vegetal, os seres vivos são eucariontes, pluricelulares e autotróficos. Lembrando que o reino vegetal ele é muito importante para que a gente consiga manter o equilíbrio do nosso planeta. Lembra que o reino vegetal, assim como os demais seres vivos autotróficos, ele possui a característica de retirar os gases de efeito estufa da atmosfera, como o CO2, por meio do processo de fotossíntese. Então, o reino vegetal ele é dividido em 4 grandes grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são o que a gente conhece como musgos, aquelas plantas bem pequenininhas que estão na superfície das pedras. Aqui é uma foto bem pertinho deles. Eles são pequenininhos, eles chegam até no máximo 20 centímetros, não possuem vasos condutores de seiva. Seiva, gente, é tudo que a planta precisa transportar ao longo de seu corpo, como água e sais minerais. Água, glicose, sais minerais. Então, os musgos eles não possuem vasos condutores dessa seiva, nem de seiva bruta e nem de seiva elaborada. Portanto, o transporte de substâncias é feito entre as células. Então, por conexões entre as células, essas substâncias são transportadas. Já as pteridófitas, como exemplo, a gente tem as samambaias, elas já possuem os vasos condutores de seiva, por isso elas conseguem chegar a um porte maior, elas são maiores em tamanho, certo? Uma curiosidade bastante interessante das samambaias é que embaixo, na parte inferior de suas folhas, na parte de baixo de suas folhas, existem pequenas bolinhas marrons. Essas bolinhas se chamam soros. Os soros, eles são as estruturas que liberam as células reprodutivas das samambaias. Tanto os musgos quanto as samambaias precisam de locais úmidos para se reproduzirem. As gimnospermas elas já conseguem se reproduzir com menos água. Elas chegam a tamanhos bem grandes e são caracterizadas por possuírem sementes nuas, ou seja, as sementes não são protegidas por frutos, são sementes nuas. Um exemplo de uma estrutura reprodutiva das gimnospermas são os estróbilos, que a gente conhece como pinha, que é aquilo que a gente coloca como enfeite natalino. Existe a pinha, existe o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. E dentro do estróbilo estão as células reprodutivas, que se cruzam até gerar, uma nova planta. Já as angiospermas são caracterizadas por possuírem sementes protegidas por frutos. Uma forma muito fácil de se identificar uma angiosperma é com a presença de flores. Isso quando não se tem o fruto mesmo, Então, toda angiosperma possui flores, porque as flores, elas são o local, a parte reprodutiva das angiospermas. Então, as flores são responsáveis pela reprodução das angiospermas. Aqui dentro das flores, possuem estruturas de reprodução masculina e feminina. Ao final do ciclo reprodutivo das flores, essas flores vão dar origem a um fruto. O fruto vai crescer, vai amadurecer e a gente vai comer o fruto. E dentro desse fruto
tem as sementes. E as sementes podem ser usadas para o crescimento de uma nova planta. O reino animal, ele é caracterizado pelos seres vivos serem eucariontes, pluricelulares, heterotróficos e se locomovem. O reino animal possui locomoção eficiente. Vamos começar? O reino animal ele é dividido também em animais invertebrados e animais vertebrados. Vamos começar com os animais invertebrados. Os animais invertebrados não possuem coluna vertebral. Como exemplos, eu vou falar agora dos grupos de animais invertebrados. A gente tem aqui os poríferos, que são as esponjas do mar, como a gente pode ver aqui nessa foto. A gente tem os quinidários, que são as medusas e águas-vivas, como a gente pode ver aqui na foto, uma água-viva, uma medusa. As medusas elas podem ser bastante grandes, a gente pode ver aqui a proporção de um homem para uma medusa, ela chega a ser maior que um homem, né? Aqui a gente vê claramente os tentáculos da medusa, que é a parte da medusa e da água-viva também, que queima, que tem estruturas urticárias, estruturas que dão queimaduras à pele humana. Um outro grupo são os platelmintos, que são os vermes achatados, como a tênia, por exemplo, que está aqui nesta foto. Os nematelmintos, que são os vermes arredondados, como por exemplo a lombriga, que está aqui nesta foto. A gente tem também outro grupo, os anelídeos, que são as minhocas e os sanguessugas. A gente tem aqui uma foto de uma minhoca e de um sanguessuga. Uma característica interessante das minhocas é que elas são hermafroditas, ou seja, elas possuem o mesmo sexo, os dois sexos, masculino e feminino, no mesmo animal. Então, a minhoca possui uma boca e possui uma parte reprodutiva. Outro grupo são os equinodermos, que são as estrelas do mar, os ouriços do mar e os pepinos do mar. A gente tem aqui um pepino do mar, um ouriço do mar e uma estrela do mar. Um outro grupo são os moluscos, que tem como característica possuir corpo mole. Possuem também conchas internas, como as lulas e os polvos. Aqui, ó, um polvo aqui como exemplo. Ou podem possuir conchas externas, como os caramujos e os mexilhões. A gente tem aqui, ó, uma concha, outra concha e outra concha. Os artrópodes, que é um outro grupo de animal invertebrado, possuem corpo segmentado, ou seja, o corpo ele é dividido em várias partes, em vários anéis, digamos assim. Possuem também um exoesqueleto de quitina. A palavra exoesqueleto significa esqueleto externo. Então, o corpo externo dos artrópodes é circundado por um esqueleto de quitina, o que faz com que o corpo deles se torne rígido. Como exemplo, a gente tem aqui os insetos, as aranhas, as lacraias, os gongolos e os crustáceos. Aqui na foto a gente tem um exemplo de um siri. Vamos passar agora para o grupo de animais vertebrados, que são aqueles animais que possuem coluna vertebral. Um grupo de animal vertebrado é o grupo dos peixes. A gente pode citar aqui como representantes do grupo dos peixes, os peixes propriamente ditos, né? A gente tem aqui um peixe bem bonitinho, os tubarões e as raias, certo? Os anfíbios, que é um outro grupo de animais vertebrados, como representantes, a gente pode citar os sapos, as rãs e pererecas e as salamandras. Aqui, ó, as salamandras, certo? Os anfíbios, gente, eles são caracterizados por possuírem
respiração cutânea, ou seja, a respiração, além de ser uma respiração normal, né, como vários outros grupos de animais, também possui respiração cutânea, que é a respiração por meio da pele. Outro grupo de animais vertebrados são os répteis, que podem ter como representantes as tartarugas, as cobras, os jacarés e os lagartos. Outro grupo de animal vertebrado são as aves, que tem como característica possuir penas. A gente tem aqui algumas imagens de aves, dentre elas aves terrestres e aves aquáticas. E os mamíferos, finalmente, grupo que nós, seres humanos, estamos inseridos, tem como principais características possuir pelos envolvendo o corpo, e os filhotes mamam na fêmea, certo? Porque as fêmeas possuem glândulas mamárias que produzem leite. A gente tem aqui representantes, exemplos de animais vertebrados do grupo de mamíferos. A gente tem animais terrestres, os elefantes, leão. A gente tem aqui nós, seres humanos, que também somos animais terrestres, com uma criança se amamentando da mãe, característico de mamíferos. A gente tem aqui o morcego, que é um representante de mamíferos aéreos, mamíferos que voam. E a gente tem a baleia, que é um representante mamífero aquático. E os vírus, gente? Com essa coisa toda de Covid, de coronavírus e os vírus, né? Os vírus causando tanto estrago aí no mundo inteiro, eles são ou não são seres vivos? Muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos. Por quê? Porque eles são acelulares. Vocês lembram que lá no começo eu falei que uma característica em comum de todos os reinos de seres vivos era que todos eram formados por célula, sendo célula a unidade básica da vida, ou seja, todo ser vivo precisa ter célula para ser considerado ser vivo. Os vírus, no entanto, são seres acelulares, eles não são formados por célula. Eles são formados por estrutura, por uma estrutura, né, contendo um material genético envolvido por uma cápsula de proteína. A gente consegue ver aqui do lado várias formas diferentes que os vírus podem apresentar. A gente tem aqui o vírus do HIV, vírus hepatite, vírus ebola, um bacteriófago, que são vírus que infectam bactérias, etc, né? Outra característica que faz com que muitos cientistas não considerem os vírus como seres vivos é que eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam estar dentro de outra célula para conseguirem se reproduzir e, consequentemente, exercer as atividades metabólicas, certo? Então, por essas duas características, muitos seres vivos, muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos.